Rádio Catedral, sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Saúde. Eu sou o Dr. Leonardo Armon e o programa de hoje é para quem tem dor nos joelhos. Diz aí, você sente aquela dor quando sobe a escada ou quando se agacha para pegar alguma coisa no chão? E até mesmo quando levanta da cama, também sente aquela dor? Eu tenho uma coisa para te contar, você não está sozinho. Milhares de brasileiros sentem dor nos joelhos todos os dias. Mas e aí? Será que é preciso operar? Será que dá para evitar a cirurgia? E afinal, o que será que realmente acontece quando essa dor não passa? Quem explica tudo isso pra gente é o ortopedista Dr. Pedro Badim, coordenador do serviço de ortopedia do Hospital Badim, aqui do Rio de Janeiro, e especialista na cirurgia de joelho. Bem-vindo, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado e boa noite a todos os ouvintes. Hoje vamos começar com esse bate-papo muito interessante. Não, assim, eu estava conversando um pouquinho antes com o Pedro aqui, aborda diversas idades, né? A faixa etária é ampla da dor no joelho. E começando aqui, quais são as principais causas de dores no joelho, Pedro? Bom, justamente essa é uma boa forma de começar a responder. A dor no joelho, ela comete todas as faixas etárias praticamente, né? Desde as pessoas mais jovens. Os recém-nascidos a gente acaba não contando, né? Mas desde das crianças em torno de 12 a 15 anos de idade até realmente os pacientes mais idosos, até os acamados. As crianças, normalmente os meninos que jogam basquete, futebol, correm muito e saltam muito, tem o que a gente chama de síndrome do saltador, que é uma inflamação na região fisária, ou seja, a região daquela cartilagem de crescimento, e que é aquela região que dá a dor do crescimento, né? Que fica bem na parte da frente do joelho. Geralmente por conta desse tipo de paciente praticar esporte com salto e impacto nessa região. Geralmente as mulheres, em torno de 15 a 30 anos de idade, têm um amolecimento da cartilagem, que é a chamada condromalácia. É uma condição, não é uma doença. Esse amolecimento ele predispõe à lesão, que é a condropatia. É como se fosse uma fissura, um arranhão na patela, na cartilagem. E isso é muito comum mais nessa faixa etária e mais nesse sexo. Os homens, no geral, da época da adolescência até uns 50 anos de idade, acabam sendo a população que mais sofre lesões esportivas. Então, lesões de menisco, lesões de ligamentos são mais comuns nessa faixa etária. E após os 50 a 60 anos de idade, muitos pacientes procuram o consultório do ortopedista por conta de dores relacionadas às doenças degenerativas, a artrose. Perfeito, Pedro. Esse impacto, né? Quando a gente fala de impacto, a gente vive a vida inteira com impacto, né? E o joelho, muitas das vezes, principalmente nos pacientes que estão um pouquinho acima do peso, a gente vê que isso às vezes afeta um pouquinho mais, né? O que você tem de experiência nessa questão, Pedro? Você vê que os pacientes que são mais obesos têm mais essa tendência com o joelho, como é que fica essa situação? Você sente que tem mais dificuldade? Como é que é no consultório? Essa é uma boa pergunta, eu vou destrinchá-la de duas formas. Uma é a questão do conceito do impacto. Muitas pessoas dizem que o impacto é o vilão e a gente tem que diferenciar o que é o impacto e o que é a carga. Tá? A carga não é um problema. Não tem problema a gente sentir dor no joelho, dependendo do caso, do que a gente tem, né? Então é claro que é preciso investigar primeiro o que está acontecendo no joelho, mas se a gente não tem uma lesão importante, o exercício e a carga são estimulados pelo cirurgião de joelho, pelo ortopedista no geral. É o fortalecimento muscular que vai tirar a sobrecarga da articulação e, consequentemente, da cartilagem. Tá? Diferente do impacto. O impacto ele acaba trazendo uma sobrecarga na cartilagem e o colágeno, muitas vezes, ele não é preparado para receber esse tipo de carga. Então, sobrecarregado, em algum momento, ele vai dar sinal de alarme, sinal de uma doença. O paciente que tem um sobrepeso ou uma obesidade, ele tem um impacto maior por conta da gravidade. Não tem jeito, nós somos seres humanos que evoluímos há muitos anos nesse planeta que tem gravidade. Então, quando o impacto na pessoa com mais peso, que já carrega naturalmente mais peso, vai sofrer um pouco mais. Mas é importante dizer também que só a obesidade por si só não é um problema isolado. A falta de musculatura também é um vilão. E isso normalmente está associado, né, Pedro? Nos pacientes que têm obesidade, muitas das vezes eles têm essa questão da falta da musculatura também, porque muitos são sedentários, né? Então isso acaba que complica um pouquinho. Exatamente. E a gente estava conversando, você até explicou muito bem aqui pra gente, que as mulheres sofrem bastante, né, na faixa etária dos 15 aos 30 anos, com essa condromalácia, e os idosos também, por questão dos homens, né, sofrem muito por causa da lesão esportiva.
E assim, fora isso, tem algum problema na coluna e nervo periférico, ele pode causar essa dor no joelho também ou não? É muito comum eu receber pacientes de colegas meus especialistas em coluna, ou eu mesmo encaminhar meus pacientes que vieram inicialmente por uma dor no joelho para os meus colegas especialistas em coluna. Por quê? Essa dor ela pode se confundir. Qual que é a origem da dor? Ela começa na coluna e vai para o joelho, ou ela realmente vem só do joelho e esse paciente concomitantemente tem dor na coluna? Isso que é a primeira pergunta que a gente deve fazer no consultório. Primeira reflexão que a gente deve trazer ao paciente. Se essa dor, na verdade, ela é muito mais concentrada na coluna e ela tem uma irradiação, ela vem correndo pela perna, principalmente pela parte posterior, existe uma chance muito grande de ter um acometimento de um pinçamento de nervo, de uma herniação do disco. Isso aperta a medula, que é a continuação do nosso sistema nervoso central. E acaba irradiando pela perna também, inclusive para o joelho. Agora, se são dores separadas, a gente precisa investigar de forma separada também. Perfeito, Pedro. E assim, isso explica muito essa questão da multidisciplinaridade e da questão da especialidade, né, pessoal? Tem que procurar um especialista. Se sente dor no joelho, assim como o Dr. Pedro, tem que procurar um especialista em joelho para poder ver essa dor, porque ele vai fazer a melhor avaliação, triar e solicitar os exames necessários para poder te tratar. E quais são os sinais, Pedro, de que essa dor no joelho pode ser algo mais sério? O que pode acontecer assim que mostre que é mais sério ali, que tem que abordar, tem que operar, o que não pode deixar de ir no médico com uma certa, assim, uma urgência maior? Essa palavra também é importante da gente definir, né? O que é uma urgência e o que é uma situação de caráter mais eletivo, né? É uma queixa que a gente pode procurar com mais calma, agendar uma consulta com calma, investigar com calma. Dentro do cenário da urgência, no geral, a grande causa de internação é o trauma, né? A contusão, o entorse, uma fratura, uma luxação, que a gente, porventura, vai diagnosticar no cenário da emergência. Então, o paciente vai ao hospital, é feita uma investigação inicial, com radiografias, tomografias, e nesse momento a gente consegue observar que esses diagnósticos também. Mas, normalmente, quando é o caso, o paciente ele apresenta alguns sinais e sintomas que são bem mais claros, né? Então, uma perna que está doendo muito, está muito inchada, está vermelha, está muito quente, tem um sangramento, às vezes até uma fratura exposta, que fica bem claro, né, que tem um problema grande acontecendo, chamam mais a atenção. Os casos mais eletivos, eles trazem deformidades ao longo do tempo. São adaptações que o corpo acaba sofrendo e a gente vê, muitas vezes, um parente nosso consegue perceber quando fica muito tempo sem nos ver. E a gente vai se acostumando olhando no espelho. Mas não são situações tão graves. Ele demora um pouquinho mais para procurar, né? Porque essa questão da adaptação, eles vão se adaptando à dor e vão se acostumando, né? Exatamente. Esse é o problema. Eu acho que o povo brasileiro em si, ele tem muito essa questão de deixar um pouquinho para lá a saúde, né? Ele se acostuma muito, né? Então, assim, acaba que a gente às vezes procura o médico, demora muito para procurar o médico, né? E assim, eu acho que uma coisa que tem avançado é a medicina de família, que ajuda a ter esses encaminhamentos mais precoces quando são vistos por esses médicos de família e conseguem esse encaminhamento. Com certeza. Sobretudo porque os médicos de família têm uma visão muito mais próxima dos pacientes naquele conjunto, naquele local, naquela área habitacional. Perfeito, Pedro. E assim, você falou agora, quando essa dor vem acompanhada desse inchaço, vermelhidão, o que isso significa? O inchaço, a vermelhidão, o calor, a sensibilidade dolorosa aumentada são todos sinais da inflamação. Então, o que acontece? Quando a gente traça um paralelo com uma situação de um prédio que caiu ou uma situação de uma emergência na rua, a gente precisa que aconteça um aporte sanguíneo maior para a chegada da inflamação. Assim como uma situação de emergência, em que a polícia tem que vir, a ambulância tem que vir, os elementos sanguíneos que vão fazer o reparo do tecido, ou seja, que vão cicatrizar aquela região, tem que começar a vir. Então, o vaso sanguíneo ele tem que ficar mais dilatado e existe um aporte sanguíneo, um fluxo sanguíneo maior. Por isso ele fica bem vermelho, bem quente e dolorido. É o aporte do sangue que está chegando naquela região. Perfeito, Pedro. E aí, isso é um sinal de que está tendo alguma infecção, uma inflamação, né? Pode ser uma infecciosa ou não, né? Então, assim, é um sinal de alerta, pessoal, para vocês não esquecerem. E uma outra coisinha, além da vermelhidão, se o joelho começa a fazer aquele barulhinho, ranger, ou fazendo aqueles estalos, é um sinal de lesão ou é comum ele fazer esse barulho? Como é que é, Pedro? Como é que funciona? Esse rangido, que geralmente o paciente conta que tem uma crocância, nós chamamos de crepitação. Não necessariamente é um sinal objetivo de lesão. Muitas pessoas têm crepitação e não sentem dor no joelho ou em qualquer outra articulação, então não é um sinal de alarme. Outras fazem alguns estalos, têm a mania, o costume de estalar os dedos, estalar o ombro, estalar o joelho. Não necessariamente tem lesão também, é só uma acomodação dos gases e dos líquidos que tem dentro dessa superfície fechada, oclusiva, mas
Quando essa crepitação, quando essa crocância no joelho é seguida de dor, acompanhada com um incômodo ou algum outro sintoma inflamatório, aí sim eu acho interessante procurar o ortopedista para fazer uma avaliação pessoalmente. Que aí pode piorar até a questão da mobilidade, né? Ele começa a ter aquela dificuldade para se movimentar, né? Não é só a crocância que a gente brinca, né? Que ele começa a ter dificuldade para andar também. Inclusive, em alguns casos, tem os pacientes que sentem dor no pé ou sentem dor no joelho e acabam poupando aquela perna na hora de andar e sobrecarregam o quadril do outro lado. E aí, com o tempo, apresentam também uma bursite trocantérica, uma inflamação no tendão do glúteo do outro quadril, por conta da compensação. E não percebe isso, né? Quando vai ver, um problema acabou gerando o outro e ele acaba que não... Quando vai procurar, aí descobre que tem 2 problemas e fala assim, mas eu não tinha esse outro problema do lado de cá, mas é porque você foi forçando, jogando piso pro outro lado por causa disso. Compensatório. Vai compensando. E agora, falando uma parte mais de público idoso, né? O que seria a osteoartrite? A osteoartrite ou osteoartrose, que acabam sendo sinônimos, mas o sufixo it ou ose, ele define teoricamente com relação à cronologia. O it é um sufixo de inflamação e o ose seria uma adaptação como uma fibrose, uma adaptação de cicatrização ao longo do tempo. Não é a melhor forma de reparo de tecido, mas ele acaba cicatrizando e perpetuando uma inflamação mais branda, mais crônica. E o prefixo ósseo relacionado ao osso, e a artrite, ou osteoartrite, relacionado à articulação, à cartilagem. Nos ossos, em geral, a grande preocupação é quando a massa óssea baixa, que é a osteoporose. Já na cartilagem, depois de determinada época da vida, a gente começa a pender a balança da criação das células de cartilagem para o desgaste que nós criamos nela. Então, essa população de colágeno, população de células produtoras de colágeno, acaba ficando um pouco menor. E aí, por conta disso, a espessura da cartilagem também fica menor. Eu traço um paralelo, é como se nós tivéssemos um carro em que o pneu está ficando tão baixo que já está chegando na calota. É hora de trocar, teoricamente. Aí você começa a perceber que aí começa a reduzir essa articulação, né? E ele começa a sentir, mas é fisiológico, né? Algo comum essa articulação aí começando a reduzir com o tempo, né, Pedro? Com o envelhecimento, né? Sim. É uma doença degenerativa. Ela acaba se tornando crônica, ela não tem retorno, o tempo só vai à frente, o tempo não volta. E faz parte do processo de envelhecimento. Perfeito, Pedro. E você participa com a gente enviando suas perguntas e mensagens pelo WhatsApp da Rádio Catedral 32 31 35 67 ou pelas redes sociais da Rádio Catedral, pelo nosso YouTube e pelo Web TV Redentor. Participem, pessoal. Nós vamos para o intervalo e já estamos de volta com mais dicas sobre dor nos joelhos. Não saiam daí. A Rádio Catedral FM transmitirá a Voz do Brasil às 21 horas, horário de Brasília. Que tal fazer de 2026 o seu melhor ano com os Sazonais Paulinas? Isso fica muito mais fácil. Já estão disponíveis as agendas, calendários, mesa e de parede, a Bíblia dia a dia e o Viver a Palavra. Tudo para organizar sua rotina e iluminar seus dias com a Palavra de Deus. Sazonais Paulinas 2026. Rua 7 de Setembro, 81A, Centro. Rua Maria de Freitas, 21C, Madureira. Rua Aurelino Leal, 46, Centro, Niterói. Desde 1977, tradição e qualidade fazem parte da história do supermercado Nando, sempre evoluindo para oferecer o melhor para seus clientes. Agora o Nando conta com um espaço especial para quem busca boas opções no dia a dia. Uma seleção completa de produtos sem glúten, sem lactose e veganos, sem abrir mão da qualidade e do sabor. Tudo saboroso e acessível. Supermercado Nando, tradição e qualidade para todos os estilos de vida. Icaraí, Niterói e arredores. Venham nos conhecer. Ei, Ana, você já conferiu se seu cadastro na Rádio Catedral está em dia? Acho que não. Por quê? Manter os dados atualizados é super importante. Assim, você garante sua participação nos sorteios, campanhas e promoções. E ainda facilita nossa comunicação com você. Verdade. Então não posso deixar para depois. Isso mesmo. Procure nossa equipe e atualize seu cadastro. Dados atualizados, conexão garantida. Rádio Catedral, a sintonia da fé. Felicidade. Que tal ganhar uma linda imagem de Nossa Senhora Aparecida? A Rádio Catedral lança a campanha Amigos sob o Manto de Aparecida. Iremos contemplar 10 amigos com 10 imagens exclusivas em resina maciça de 28 centímetros e com o manto bordado à mão. Para participar é simples, contribua com o boleto mensal mais o boleto extra até o dia 30 de novembro. O sorteio será no dia 1º de dezembro, no Momento do Amigo. Participe! Sua colaboração ajuda a Rádio Catedral a continuar transmitindo a Palavra de Deus. Campanha Amigos sob o Manto de Aparecida. Aparecida, 3 séculos de amor.
Você está ouvindo Vox Populi Saúde. E se você chegou agora, hoje a nossa conversa é sobre dor nos joelhos. É difícil, né? Caminhar, subir escada, agachar quando o joelho reclama. Mas a gente quer te ajudar a parar de sentir dor. E quem explica o que pode ser feito, traz as últimas novidades em tratamento, é o ortopedista Pedro Badim, coordenador do serviço de ortopedia do Hospital Badim. Vamos lá, Pedro, continuando as nossas perguntas aqui. Eu pensei numa pergunta que a gente estava conversando no intervalo e surgiu essa pergunta, né? Quais exames ajudam a identificar essa causa da dor no joelho que a gente conversou anteriormente? O que a gente pode fazer para poder ajudar a identificar a causa, a possível causa dessa dor no joelho? O que a gente pode fazer? Primeiramente, eu gostaria de deixar claro aqui que os exames de imagem são ferramentas importantíssimas. Ajudam muito o médico na investigação. Como o nome já diz, os exames de imagem são exames complementares. Então, na verdade, a investigação de um médico no consultório é como a de um detetive. Nós fazemos muitas perguntas, fazemos também o exame físico e o exame complementar, como um exame de imagem, ele nos ajuda a guiar, tomar conclusões e também chegar a diagnósticos, tomar conclusões com relação à conduta. E dentro dos exames de imagem que a gente pode aflorar, dentro da cirurgia de joelho, ortopedia de uma forma geral, nós temos a radiografia, o ultrassom, a ressonância magnética e a tomografia computadorizada. Os mais utilizados, e até acho que o exame principal, é aquele primeiro exame que a gente já faz, é a radiografia. A radiografia, ela, apesar de ser não ser uma imagem tridimensional, já nos traz muitas informações básicas importantes. Outro tipo de exame que a gente pode fazer até de uma forma mais fácil, muitas vezes dispondo no consultório, é o ultrassom. O ultrassom consegue rastrear algumas estruturas ósseas ou não ósseas, não extremamente profundas, estruturas mais superficiais. Essa seria a limitação desse exame. E a ressonância magnética realmente é um exame mais complexo, traz muito mais informações, apesar de não ter uma visualização completa como uma radiografia panorâmica, por exemplo, em que nós vemos um eixo da perna, se essa perna está torta, se essa perna está reta. Esse tipo de decisão é específico com uma radiografia. Perfeito, Pedro. E assim, ficou claro pra gente que não é uma ciência exata, que precisam de diversos exames, é como se fosse uma escadinha, né, dos exames, né? Começa com um, depois vai pro outro, e a ressonância seria a que fornece mais informações, né? Claro. E não basta solicitar o pedido, a gente tem que saber o que a gente quer ver naquele pedido e nem sempre confiar cegamente no radiologista. Os radiologistas nos ajudam muito no laudo, mas na verdade não basta só ler aquela quantidade de frases que ele colocou no laudo. A gente precisa entender o exame para poder juntar com a nossa investigação. Exato, a qualidade do exame é muito importante nessa hora, né? Até para decidir o rumo da cirurgia, né? Se for preciso cirurgia, né? Exatamente. E assim, indo agora para esse paralelo da cirurgia, né? Quais tipos de cirurgia do joelho que existem, assim? E para qual situação cada uma é indicada? São muitas cirurgias ou hoje tem uma cirurgia que é mais feita atualmente? Eu acho que dentro da especialidade da cirurgia de joelho, realmente eu posso falar, é uma das especialidades que tem maior gama de procedimentos cirúrgicos diferentes, né? Os mais diversos. E depende da indicação. Inicialmente a gente tem que entender para qual doença que a gente está falando, né? Qual que a gente está indicando. Então, das mais prevalentes, eu diria que são as cirurgias dos pacientes com lesões ligamentares, lesões meniscais, que são cirurgias consideradas esportivas, e para a faixa etária de pacientes mais velhos, as cirurgias do joelho relacionadas à artrose, principalmente à prótese, a substituição articular. Das cirurgias esportivas, as lesões do ligamento cruzado anterior são a cirurgia esportiva mais realizada em todo o mundo. Anualmente são feitas mais de 100 mil reconstruções de ligamento cruzado, né? E nós vemos que no surf, no atletismo, mas principalmente no futebol, essa lesão é muito prevalente. E dentre os idosos, realmente, depois de uma certa idade, então entre 60 e 80 anos de idade, a gente acaba indicando fazer a prótese, visto logo um acompanhamento e um tratamento conservador, um tratamento não cirúrgico, que a gente já tentou e não funcionou, claro. Perfeito, Pedro. E assim, falando agora um pouquinho disso que você citou agora do tratamento conservador, quando é que é realmente necessária a cirurgia e quando é que é melhor tentar esse tratamento conservador? Como é que a gente vê isso, essa questão, para avaliação? Primeiro, sempre o conservador ou tem alguns casos que não, é cirúrgico direto? Pelo que entendi, os traumas, a maioria é cirúrgico direto, né? Pelo que mais ou menos eu entendi que você explicou, né? Seria mais ou menos isso? Como é que funciona? Excelente, essa pergunta é excelente. Se nós, independente de falar do trauma ou de uma artrose, que é uma situação mais eletiva, mais crônica, existe uma máxima em que se a lesão é caracterizada pelo meio científico
como nitidamente cirúrgica, a gente não tem dúvida. A mesma coisa se for uma lesão que não tem indicação nenhuma de cirurgia. Claramente não tem indicação. Essas nós não temos dúvidas. O problema é quando temos algumas situações em que as evidências científicas não chegam a uma conclusão exata. Então, nós podemos abordar tanto de uma forma como de outra. Nós nos baseamos sempre em alguns critérios de imagem, nas radiografias, tomografias e ressonâncias, mas principalmente na avaliação do paciente. E um dos critérios é a vontade do paciente de operar também. Isso é importante, as condições do paciente. Perfeito, Pedro. E, assim, falando agora um pouquinho dos exames que a gente estava falando. O que é a artroscopia e como é que ela difere daquela substituição total ou parcial? Como é que ela funciona com essa questão do exame feito? Para que ela serve a artroscopia? A artroscopia, ela vem para o Brasil a partir da década de 70, 80 e realmente é um marco, faz uma diferença muito grande porque inicialmente ela vem como um exame diagnóstico e depois a gente consegue perceber que ela se torna uma ferramenta terapêutica, ou seja, ela ajuda muito a tratar a cirurgia de forma menos invasiva. Então, hoje em dia é inconcebível a gente pensar que uma reconstrução de ligamento cruzado deve ser feita de forma aberta. Isso era feito na década de 70, mas não existe mais esse tipo de possibilidade praticamente, não se vê mais isso. Dentro do cenário da artrose, propriamente dito, a artroscopia ela ainda tem alguma função, porque nós conseguimos observar algumas características da degeneração dentro do joelho e a gente consegue limpar um pouquinho aquela cartilagem que está desgastada. Às vezes algum pedacinho de cartilagem está solto e começa a fazer uma lesão maior, assim como uma pedra no sapato, que faz um arranhão no nosso pé. Uma cartilagem solta, um fragmento solto dentro do joelho, também pode machucar ainda mais esse joelho, assim como uma lesão de menisco solta. Mas dentro do cenário da artrose, no geral, indicar uma artroscopia acaba sendo não tão benéfico para o paciente. O ideal é a gente tentar sempre esgotar as opções mais conservadoras, os tratamentos não cirúrgicos, até realmente chegar a um ponto em que não tem mais o que fazer. A gente precisa fazer a prótese, né, que é uma cirurgia grande, mas que resolve a doença. Perfeito. E assim, fica claro para a gente assim, que a artroscopia, quando é uma lesão que não é pelo tempo, né, como a artrose, ela tem benefícios, mas se não for abordar ou se for alguma coisa que você já consegue ver nesses exames que estão evoluindo muito nos exames de imagem, cada vez eles têm uma definição melhor. Muito. Então, assim, às vezes não é necessário fazer essa artroscopia quando não vai abordar alguma coisa, igual você falou do ligamento, que hoje em dia algumas cirurgias conseguem fazer até pela artroscopia, né? Sim, exatamente. E às vezes eu vejo que a clínica é muito importante. Quem tem realmente o dia a dia de ver muitas lesões de joelho, né? Então o cirurgião de joelho, ele vê o joelho o ano inteiro. Ele tem outra forma de olhar. Muitas vezes eu recebo pacientes encaminhados por colegas, porque os pacientes têm dores nos joelhos e eles já chegam com a ressonância. Doutor, já trouxe aqui a ressonância. O outro colega me atendeu, indicou você e já deixou o pedido da ressonância. Eu olho a ressonância, claro que eu investigo, né, avalio a ressonância. Mas eu preciso da radiografia, que apesar de ser um exame mais simples, ele me traz algumas informações e somente essa radiografia vai trazer. Então isso é importante de avaliar. O pessoal acaba pulando etapa, né? Por isso que eu sempre friso aqui nas conversas, nas entrevistas que a gente faz aqui, a importância de procurar alguém especializado na área, assim, não só procurar um problema no joelho. Hoje em dia, assim como na oftalmologia, a ortopedia tem diversas áreas dentro, né? Então é importante procurar alguém de joelho, que faça parte de joelho para poder tratar o seu problema. É igual senão você vai procurar um generalista e acaba que o ortopedista generalista vai faltar um exame, perde tempo, né? Então assim, se fosse um especialista de joelho, já teria sido solicitado o exame que precisa e já teria conseguido às vezes até uma indicação ou de cirurgia ou tratamento conservador, já estava até melhor do quadro, né? Perfeito. E falando um pouquinho disso assim, agora quais são os principais riscos e complicações de uma cirurgia no joelho? O que pode acontecer assim o que é mais arriscado de acontecer uma cirurgia de joelho? De uma forma geral, existem complicações que são comuns a todo tipo de cirurgia, ou seja, as cirurgias de todo tipo de doença do joelho. Complicações mais comuns seriam dores no pós-operatório, infecções são possíveis de acontecer, passíveis de acontecer, tem muita relação com contaminação de material ou até a forma de limpeza dessa ferida pelo paciente no pós-operatório. Rigidez pode acontecer, às vezes o paciente ele tem medo de mexer a perna porque está doendo, porque está recém-operado, ele está com medo de estragar a cirurgia. Ao mesmo tempo até uma atrofia, a perna fica mais fraca porque a pessoa tem medo de mexer, tem medo de forçar. Então são alguns cuidados que são gerais, algumas complicações que podem acontecer de uma forma geral. E, é claro, a própria insatisfação do paciente. Nem sempre o que a perspectiva que o paciente tem está alinhada com o que era a proposta do resultado. Então, eu acho que a conversa com o paciente para alinhar essas expectativas é muito importante. E eu vejo isso também na parte da cirurgia oftalmológica, acontece muito isso. Às vezes o paciente tem uma expectativa de voltar à visão que ele tinha com 10 anos de idade. Igual voltar, acredito eu, que o joelho quando ele tinha 10 anos de idade, que não praticava esporte, era um joelho íntegro, não tinha nada. E às vezes eles ficam com essa expectativa, né? Foi botar uma prótese que substituiu o joelho e vai ter um joelho novo ali. E não é bem assim que acontece no dia a dia, né, Pedro? A gente ajuda muito, mas igual o papai do céu fez, não tem jeito. E jovem, né, também, a juventude, né? O joelho do jovem é outra coisa, né? Ainda mais o jovem que não pratica tanto exercício, tanto impacto, como a gente conversou anteriormente, muita carga, isso influencia muito
no joelho do paciente e como ele vai ter essa recuperação. Nada como ambulância hormonal e de colágeno. Exatamente. E quais são os tratamentos, agora saindo um pouquinho da cirurgia, quais são os tratamentos não cirúrgicos assim que são mais comuns, Pedro? A Academia Americana de Osteoartrite, e aí eu vou falar um pouquinho da osteoartrite porque eu acho que é a grande doença que tem várias modalidades de tratamento, tá? Porque, no geral, a gente sabe que se não operou, fisioterapia, se operou, aí a gente tem também a reabilitação do pós-operatório com o fisioterapeuta, mas dentro das abordagens da artrose do joelho, existem várias modalidades, tá? Então, a Academia Americana, ela preconiza o yoga, a hidroginástica, a bicicleta e a natação como as principais modalidades de fortalecimento da musculatura, o que retira a sobrecarga da articulação, sem impacto. Então, por esses motivos, elas são escolhidas, elas são observadas, claro, né, nos estudos, e por esses motivos que se atribui a elas um bom resultado de tratamento, né? E no caso da hidroterapia, além de ter um impacto menor, utilizando a força debaixo da água, existe também um efeito da água morna, que diminui um pouco a dor, diminui um pouquinho aquele estado inflamatório exacerbado, né? Muitas vezes a gente vê o paciente que reclama, doutor, quando o tempo muda eu já sinto dor de novo no meu joelho. Então isso é muito por conta do frio. Alguns pacientes têm essa reação com frio. Então a água morna da hidroterapia também ajuda a acalmar, entre aspas, né? Falando agora um pouquinho dessa água morna, eu estava pensando aqui agora, a questão dessa hidroginástica, isso é muito importante porque ele devolve um pouquinho a autoestima do paciente e a segurança, talvez, que ele perdeu por causa da lesão, né? Que ele antes operou, aí foi aquele medo de botar a perna, de fazer um esforço maior, e na água você não tem tanta resistência. Exato. E você consegue fazer o movimento de uma forma mais tranquila, você vai começar a adquirir aquela autoconfiança em você mesmo, né? Então, assim, é bem interessante. Acredito eu que esse deve ser o embasamento maior, talvez até dessa questão da Academia Americana colocar isso. E assim como na oftalmologia também tem essas questões, inclusive do yoga que você citou, tanto o yoga quanto a meditação, eles conseguem abaixar a pressão intraocular. Então, assim, é um dado bem interessante. E dessas terapias alternativas também que ajudam na recuperação do nosso paciente. Muito legal. E falando agora de um pouquinho mais, assim, da questão mais conservadora, que não é nem a cirurgia e nem essas outras terapias. Aquela injeçãozinha que faz na articulação, injeção de cortisona, de corticoide, ou uma viscosuplementação, realmente eles aliviam a dor? Como funciona, Pedro? Perfeito. É uma pergunta muito comum no consultório, né? Porque todo mundo faz e eu quero fazer também, né? Aquela história. Então, as injeções têm um espaço muito importante no tratamento de vários tipos de lesão, tá? Principalmente na artrose, é muito preconizado para o tratamento da artrose também como um adjuvante, mas também lesões de cartilagem, lesões de menisco que não tem critério cirúrgico, enfim, lesões do joelho em geral, tá? Antigamente era muito comum a infiltração com corticoide, né? Os pacientes mais velhos comentam comigo que fazem tratamento com corticoide há muito tempo, fizeram várias aplicações, que alivia muito, mas volta rápido para buscar outra dose, para aliviar novamente, né? Então, é passageiro o efeito. O que acontece? O corticoide, ele é anti-inflamatório. Ele tem um efeito realmente na dor e um pouco também na diminuição desse inchaço. Só que ele é deletério, ele acaba prejudicando também o colágeno. Então ele acelera um processo de degeneração, de desgaste da cartilagem. Hoje em dia a gente estimula muito mais o uso da viscosuplementação com ácido hialurônico. E o ácido hialurônico oral, ele não é que ele não seja eficaz, mas a gente não pode esperar o efeito local, naquela região pontual que tem uma dor, que tem um desgaste importante, de uma medicação oral. O corpo vai distribuir pelo organismo como um todo, né? Mas a infiltração local com ácido hialurônico ajuda muito. É um gel, não é um líquido, ele acaba lubrificando a articulação, e ele melhora não só o movimento, mas ele acaba melhorando também a viscosidade e a quantidade desse líquido. Então ele acaba atuando diretamente na dor, alivia bastante a dor. Apesar dele ter um efeito temporário, né? Isso pode variar muito com a dor que o paciente tem, de 6 meses até 2 anos, dependendo do caso, mas ele, na verdade, é um adjuvante. Eu digo que é um incentivo para o paciente voltar a ter uma vida mais ativa. Eu brinco, inclusive, Pedro, fazendo até um paralelo aqui, eu brinco com meus pacientes que o ácido hialurônico, cara, a oitava maravilha do mundo. Por quê? Não só, agora você falando aqui da viscosuplementação do ortopedista, tem os preenchimentos que fazem com ácido hialurônico na dermatologia e também o oftalmologista usa também o ácido hialurônico, principalmente nos colírios lubrificantes. Então, assim, a gente usa para lubrificar, então acredito que deve ter um efeito muito parecido com a articulação. O colírio ele serve para lubrificar e melhorar essa parte ocular, acredito eu que também deva ajudar nessa questão da lubrificação da cartilagem. Uma cartilagem lubrificada, ela tende a ser mais saudável do que uma cartilagem ressecada, mais deletéria, mais consumida, né? Exatamente o mesmo raciocínio. Hoje eu estou aprendendo bastante oftalmologia também. Interessante. É uma substância que pouca gente fala, né? A gente acha que a gente banaliza um pouquinho, assim, né? Ácido hialurônico, mas ele tem diversas aplicações, não só nas nossas áreas, assim, mas se você for buscar a fundo, em tudo ele tem uma boa aplicabilidade. Perfeito. Eu vejo alguns profissionais até fazendo algumas críticas e ressalvas ao tratamento com ácido, mas eu acho que isso vai muito também da forma como o profissional, em geral, acaba indicando esse ácido. Ele não é uma panaceia, ele não vai resolver o problema
definitivamente. Ele serve como um adjuvante. Ele ajuda na dor para a pessoa conseguir fazer um fortalecimento, conseguir fazer uma adaptação à vida novamente. Imagino que seja muito similar no caso da oftalmologia. Né? Você realmente falou na questão da cirurgia também, né? É sempre avaliar a expectativa do paciente com o que vai trazer de resultado, né? Que às vezes é normal do ser humano, às vezes esperar muito de alguma coisa, depois estar muito afim de alguma coisa, e acabar que às vezes se frustra um pouquinho com isso. E assim, a gente estava falando antes da questão dos tratamentos não cirúrgicos, né? O fortalecimento e o alongamento antes de uma cirurgia, eles ajudam na recuperação? Como é que funciona? Eu sempre indico um bom fortalecimento, um bom regime de habilitação e reabilitação, costumo dizer, motora. Independente de qual caminho o paciente vai seguir. Se ele vai querer operar, se ele não vai querer operar, se ele vai querer fazer um tratamento em conjunto com ácido, eu acho muito importante entender que o pilar principal do tratamento é o fortalecimento. Né? Independente de operar ou não, o fortalecimento vai melhorar muito a mobilidade e a dor, atua diretamente na dor, na relação da dor, né? Dos sinais das sinapses das fibras que levam a mensagem de dor para o cérebro. Em N maneiras ele ajuda na dor. Né? E num pré-operatório, um paciente que tem uma reabilitação em dia, que tem um condicionamento físico em dia, ele vai ter um período de convalescência, de reabilitação, de repouso muito menor. Ele acaba conseguindo fazer a reabilitação mais rápido. Perfeito, Pedro. A gente vai fazer uma pausa rapidinho e já voltamos com mais informações sobre tratamentos e novidades para quem sente dor nos joelhos. Fiquem ligados, pessoal. Você já curtiu as redes sociais da Rádio Catedral? Curte aí, facebook.com/catedralfm, instagram.com/catedralfm 106.7. Olá, ouvinte. Eu, Dr. Wellington Vasco, estou aqui para falar com vocês a minha satisfação em atingir uma marca de 70 mil pacientes satisfeitos, ultrapassando mais de 15 mil cirurgias de implante, com muito sucesso. Gostaria de informar que todo o investimento digital para exames em 3D nos proporcionou tratamentos precisos e nunca deixamos de realizar acolhimento de forma humanizada, sempre recebendo vocês com um aperto de mão e um abraço sincero. Um grande abraço meu e de toda a equipe Odonto Vasques. Clínica Odonto Vasques, oferecendo o que há de mais eficiente e prático ao paciente da melhor idade. Clínica Odonto Vasques, EBOL 2402, na Vila da Penha, próxima paróquia Jesus Ressuscitado. Ligue 3301-1147, 3301-1147. Na COP30, o mundo se reúne no Brasil para debater as mudanças climáticas. A Paulinas tem livros que falam sobre natureza, povos da floresta e o que podemos fazer pelo planeta. Nossa casa comum. Venha para Paulinas e escolha a leitura certa para fazer parte dessa corrente mundial pelo meio ambiente. Rua 7 de setembro, 81A Centro. Rua Maria de Freitas, 21C, Madureira. Rua Aurelino Leal, 46, Centro, Niterói. Cara, essas brigas políticas que aparecem todo dia ajudam a gente em quê? Vendo esse tipo de coisa, fico cada vez mais desanimada. Política não pode ser só um querendo atrapalhar o outro. E o resultado tá aí. O preço não para de subir. A violência aumenta todo dia. O pior é que o atendimento na saúde só piora mesmo. Pois é, mas com a ajuda de Deus, da nossa família e com o trabalho de todos nós, inclusive na política, a gente pode resolver isso. Venha para o PRD. 106,7 Catedral FM. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Voltamos com o nosso último bloco, hoje conversando sobre dor nos joelhos e como aliviar esse sofrimento. E ainda temos de enviar suas perguntas pelo WhatsApp da Rádio Catedral 32 31 35 67 ou pelas redes sociais da Rádio Catedral, pelo nosso YouTube e pelo Web TV Redentor. Participem, pessoal! Voltando aqui, Pedro, as últimas perguntas aqui pra gente poder fechar com chave de ouro esse bate-papo incrível sobre dor no joelho. E agora um pouco mais técnico. O que é osteotomia e em que situações ela pode ajudar o paciente? O que seria esse termo osteotomia, Pedro? A osteotomia ela se encaixa de uma forma muito interessante na indicação do tratamento, no geral do tratamento do paciente com artrose. Tá? Então, a gente preconiza que dos 60 aos 80 anos é a hora de fazer a cirurgia da prótese, da substituição articular da artrose. Tá? Principalmente se a identificação da radiografia já mostra que a artrose está avançada. Depois de 80 acaba ficando um pouco tarde, né? Fica um pouco mais arriscado submeter o paciente a uma cirurgia tão grande assim. E antes dos 60 ele acaba estando muito jovem. Essa prótese vai durar o quê? Uns 20 anos? Bem, talvez a gente tenha que trocar essa prótese, isso precisa ser falado, né, ao paciente. Então, antes dos 60 a gente tenta segurar um pouco essa indicação. Nos Estados Unidos, o cirurgião americano ele tem uma visão um pouco menos conservadora com relação a isso. Ele vê uma artrose inicial e já indica a cirurgia. Mas aqui no Brasil e acho que na Europa, a escola europeia, que a gente acaba seguindo muito, que é um pouco mais conservadora, que vê um pouco mais o paciente,
nem tanto. Então, entre os 40 e 50 anos de idade, às vezes o paciente ele teve uma vida que jogou muito futebol, que trabalhou com carga pesada, e ele já chega com uma artrose mais avançada na radiografia ou na ressonância, mas ele ainda é muito jovem para fazer uma prótese. Nessa hora em que a gente vê, a gente procura essa radiografia, a gente tenta entender se tem um desvio do eixo. O que significa isso? Se esse joelho foi ficando torto. Então, da mesma forma que uma cadeira de 4 pernas, de madeira, ela desgasta um pouco, fica um pouco bamba, o joelho ele vai ficando um pouco bambo também, porque a gente gasta mais uma parte do que a outra. E aí, esse desgaste faz com que o joelho fique mais torto. Se essa parte que está mais desgastada gerou um desvio, né, uma tortuosidade do joelho, e a outra parte ainda está preservada, ainda está boa, o que a gente pode propor é cortar esse osso, levantar um espaço nele e alinhar o joelho. É basicamente um alinhamento que a gente faz com placa e parafuso. Claro, tem um corte, tem placa e parafuso, mas a cirurgia é menos invasiva, sangra menos, tem um pós-operatório mais brando e a gente salva esse joelho de uma prótese e joga essa indicação talvez até 20 anos para frente. Perfeito, Pedro. Consegue protelar mais. Assim, essa questão de jogar às vezes para frente. Perder o peso, ele pode diminuir a dor e melhorar um pouco a mobilidade do joelho? Como é que é essa questão da perda do peso? Que a gente estava falando também no início do programa, para quem perdeu, a gente estava falando sobre impacto. Como que isso influencia assim, na questão da mobilidade, da diminuição da dor, essa perda de peso, Pedro? Perfeito. No geral, o paciente que tem uma sobrecarga maior, e a gente sabe que é o peso corporal que está influindo ali na perna, né? No joelho, no quadril, no tornozelo, mas principalmente hoje, conversando sobre o joelho, com relação aos compartimentos que a gente tem. Então tem lado de dentro e tem lado de fora. Muitas vezes o paciente chega no consultório falando, doutor, eu sinto uma dor aqui, aí aponta a parte de dentro. É porque essa foi a parte que, ao longo da vida, ele colocou mais peso. Isso é normal, porque nós temos um grau de valgo, ou seja, um joelho que é um pouquinho mais torto para dentro, uma média da humanidade de 5 a 6 graus desse valgo, ou seja, o nosso joelho ele é em média 5 graus para dentro. Naturalmente a gente apoia mais o peso nele e gasta mais ele ao longo da vida. Então ele vai se desgastando e ficando torto para fora. Então muitas vezes a gente vê aquela senhora de idade com a perna muito tortuosa, muito aberta, como dizem, perna de cowboy, né, porque está andando com um joelho torto. Então é por conta disso, é por conta desse desgaste. Se a pessoa tem um sobrepeso, imagina só o que essa carga a mais está trazendo de impacto para o joelho naquela região. Então existe sim uma relação do sobrepeso e da obesidade com o desgaste da cartilagem. E nos casos cirúrgicos, Pedro, quanto tempo normalmente costuma levar para ter uma recuperação de um joelho assim, que foi operado? É rápido, devagar, como é que é? Essa resposta depende da cirurgia que a gente está falando, tá? Claro. Mas, no geral, nós temos um período de 3 semanas, 21 dias para as partes móveis, que a gente chama de partes móveis, que são os meniscos, que são os ligamentos, algumas cirurgias de cartilagem para se recuperarem. Né? Então é o tempo que a gente pede para o paciente não colocar o pé no chão, ou pelo menos não apoiar o peso do corpo nessa perna durante o movimento de andar. E nos casos de osteotomia, como a gente acabou de conversar aqui, que a gente fez um corte no joelho, a gente precisa que esse osso seja substituído, o corpo preencha esse espaço em torno de 45 a 60 dias sem colocar o peso no chão. Okay? Uma cirurgia de ligamento já é um pouco diferente. Essa realmente é mais trabalhosa para o paciente. Em torno de 9 meses é o período de reabilitação total. Eu costumo, para ser mais resumido, dizer que o paciente que faz uma reconstrução do LCA, ele leva 1 mês para poder ter uma vida um pouco mais normal, começar a fazer um agachamento, de 2 a 3 meses para já ter uma independência de agachamento e conseguir subir, descer a escada, levar uma vida normal e trabalhar. Até o 6º mês, ele faz uma reabilitação mais intensa e depois, dos 6 aos 9 meses de pós-operatório, ele faz uma reabilitação específica para o retorno ao esporte, que envolve mudança de direção. Perfeito, Pedro. E assim, a gente está na fase final aqui do bloco e quais hábitos assim ajudam a prevenir essa dor no joelho e manter essa articulação mais saudável? O que a gente pode deixar de mensagem para o pessoal de casa? Que façam para que evitem ter dor no joelho, ou que possam fazer para poder prolongar essa saúde da articulação do joelho por mais tempo? Eu acho que uma mensagem que deve ser importante para ficar na cabeça das pessoas é que nós fomos feitos, nós nos desenvolvemos para mobilidade, para termos mobilidade. Então nós precisamos nos movimentar o tempo inteiro. Tá? A obesidade, por si só, ela não é só um ganho de peso porque a gente está comendo muito, por exemplo. É porque a gente também não está se exercitando. Então a obesidade tem relação com o sedentarismo. A falta da força muscular, às vezes, é pior do que um peso mais alto. Tá? Sobrecarrega mais a cartilagem. Então, pessoal, movimentem-se bastante, exercitem-se. É claro que em casos de dores muito fortes a gente precisa fazer um repouso, mas identificar o que está acontecendo. Mas fora isso, não fiquem parados. Vamos fazer exercício físico. Perfeito, Pedro. E assim, para quem quiser tirar dúvida ou buscar atendimento, como é que a gente pode te encontrar, Pedro? Pode deixar agora aqui, rede social, como é que a gente pode te achar? Fico muito agradecido pela pergunta e eu vou ficar muito feliz também de poder tirar dúvida de todas as pessoas que vierem me procurar. Eu tenho uma rede social, chama Dr. Pedro Bagim, no Instagram, podem procurar por lá. E também quem quiser fazer uma consulta, o telefone do meu consultório é 21 3978 6422 e fica localizado no Maracanã.
Muito obrigado pela sua presença aqui no Vox Populi Saúde, Pedro. E claro, obrigado a todos os nossos ouvintes pela companhia nesse bate-papo enriquecedor sobre não só o joelho, né? A gente falou vários assuntos interessantes aqui também. E queria deixar um espaço aqui agora para o Pedro também se despedir aqui de vocês. Eu agradeço muito pelo convite, fico muito feliz em poder tirar dúvidas das pessoas e poder falar um pouquinho sobre o dia a dia e o que os pacientes mais perguntam no consultório. Aguardo qualquer pessoa que tiver dúvidas e quiser procurar. Então, novamente, no hospital tem um consultório, 3978-6422 é o telefone da secretária. E quem quiser tirar dúvidas, perguntar, se interessar por mais conteúdos, DR Pedro Badin. Excelente, Pedro. Curtiram o bate-papo? Então siga o Vox Populi Saúde nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube e Facebook e em todas as plataformas de áudio. E lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima semana. Até lá, pessoal!